com a Bíblia, na minha Bíblia aqui de Jerusalém, Jerusalém, capital de Israel, que bom. Temos a Bíblia de Jerusalém, pessoas me escrevem, dizem que também usa a versão da Bíblia de Jerusalém, né? Eu vejo até o Romilson, que prega Yalcha, usando a Bíblia de Jerusalém quando lhe convém, né? Quando lhe convém. Só quando lhe convém, né? No rodapé da Bíblia de Jerusalém para Mateus 1:21, você acha o nome Yehoshua, 8 letras, né? Não com 6 letras, Yeshua, nem com 5 letras como está no Talmud Yeshua. Mas Yehoshua como é o Velho Testamento, né? Oséias, que as pessoas chamam de Josué, Rocheia no hebraico. Moisés adicionou o Iud. Então ficou Yehoshua, é o nome do Salvador hoje, né? Esse nome já tinha aparecido ali e aparece várias vezes nas escrituras sagradas do Velho Testamento. Porém, nós estamos no tempo das nações, dos gentios, quem sabe no finalzinho, né? Da era de Laodiceia. Quando é importante nessa hora ouvirmos falar da sã doutrina, a qual Paulo disse que seria esquecida, deixada de lado, não dariam valor, importância à sã doutrina, iriam-se a rodear de mestres. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Paulo Júnior, Caio Fábio, Júnior Trovão, Napoleão Falcão, Eliseu Rodrigues, tantos mestres, né? Mas o mestre, apóstolo, pregador para as nações, ainda é Paulo. Deus não é Deus dos mortos, dos vivos. Você diz, Paulo está morto na sua cabeça, na sua ideia. Paulo está no paraíso, mas deixou a mensagem, que não era nem dele o evangelho. O evangelho dele foi uma revelação de Yehoshua Mashiach. Começou no caminho de Damasco. Shaul, Shaul, Atos 26:14, em língua hebraica. Paulo disse que ouviu essa voz com quem estava com ele e caíram por terra. Porque tu estás a me perseguir, eu sou Yehoshua. Depois, 3 anos, Gálatas 1, Gálatas 2, 3 anos no deserto da Arábia. Moisés ficou 40 anos. Paulo 3 anos, né? Como fariseu, estudioso da lei, da Torá, do Velho Testamento, ficou ali comparando. 3 anos. Depois começou a pregar. Jovem, pregador, abrindo igreja na Europa. Depois preso, ficando velho na prisão. E o que lhe restou foi uma machadada no pescoço, né? Separou a cabeça de Paulo para um lado, do velho Paulo, o corpo de Paulo para o outro lado. Porém, a sã doutrina, o evangelho de Paulo retorna, volta hoje a ser pregado no século 21 da IA, inteligência artificial, da televisão, do smartphone, dos robôs, das bombas nucleares, de drones, mísseis, com toda a tecnologia que o mundo tem, a sã doutrina volta porque Paulo disse que retornaria nos últimos tempos, antes do fim do mundo. Claro, causaria coceira, comichão nos ouvidos de homens incrédulos,
mulheres incrédulas, seduzidas por espíritos sedutores, porque hoje você pega um sonho, uma visão, um arrebatamento, o diabo lhe dá, Satã lhe dá, ele vê você pedindo isso. Então o diabo lhe dá para lhe manter distante da sã doutrina. Todo tipo de emoção, supostos dons, supostas experiências, Satã está dando de bandeja, de mão beijada. Porque sabe que isso seduz, mas quem voltará à palavra original? Eu leio 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Portanto, o 15 aqui, julgai. O 13, eu quero o 15, aqui é o 15, que fala sobre o véu. Ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira. Porque a cabeleira, estou lendo a Bíblia, viu? A cabeleira lhe foi dada como véu. Na minha Bíblia tem um ponto de interrogação. Não está dizendo que a cabeleira da mulher, o cabelo longo é o véu. Diz que é uma pergunta aqui, eu tenho que ler como está escrito. Porque a cabeleira foi lhe dada em lugar de véu. Você viu? Eu fiz o som da pergunta, da interrogação. Não da afirmação. Em lugar nenhum, a Bíblia diz que o cabelo longo, a cabeleira da mulher, substitui o tecido, o pano. Uma mulher casada, o versículo 10 diz que ela tem que trazer o sinal sobre a sua cabeça de dependência. Por causa dos anjos, né? É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. Ela tem que ter esse sinal, né? O homem não deve cobrir a cabeça. Mas se um homem deixar o cabelo crescer, versículo 13, cobrir a cabeça, o homem não deve cobrir a cabeça, né? Esse negócio de equipar não tem na Bíblia. Isso é costume judaico na Europa, virou doutrina no Talmud, né? Ninguém pode chegar no muro ocidental hoje das Lamentações, a menos que coloque um quipá na cabeça, cubra a cabeça. E Paulo diz que o homem não deve cobrir a cabeça com nada. Porém, a mulher deve cobrir a cabeça com véu. Não só na hora de orar e profetizar, mas ela deve trazer esse sinal sobre a cabeça dela, né? Deve ter essa disciplina. Aos ultra-ortodoxos em Israel, são os mais radicais, né? Que tem judeu ateu, judeu reformista, judeu laico. As praias de Israel estão cheias de mulheres de biquíni, fio dental, o que é uma desgraça. Elas dizem que são judias, né? Mas ao lado ortodoxo e ultra-ortodoxo, onde bairros inteiros é fácil descobrir se uma mulher é casada ou não. É se ela carrega a cobertura, o véu sobre a cabeça. Eu sei, há ramos do judaísmo que diz que a mulher pode rapar a cabeça. Não concordo com isso. Não concordo. A mulher tem que colocar o véu. Aí eles dizem, pode rapar a cabeça no dia do casamento e põe uma peruca. Ou então a mulher não corta os cabelos, mostra os cabelos naturais só para o marido e anda de peruca na rua. Eu não concordo com peruca. Rebeca não usou uma peruca. Se alguma mulher judaizante me ouve em Gênesis 24, 65, ao ver o seu futuro esposo Isaac indo de camelo com Eliezer, quem é aquele varão no meio do campo? É Isaac. A Bíblia diz que logo ela cobriu-se com véu e ela entrou lá na tenda e teve a noite de núpcia com seu marido Isaac, né? Ela usava o véu em público, não peruca, né? Ah, mas o Heber, o rabino, diz que pode usar peruca. Quem é Heber? Quem é rabino? No Novo Testamento, o que Deus colocou para levar os santos ao aperfeiçoamento é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? O Efésios 4:11. Que não pode falar diferente da Bíblia.
Não pode falar diferente do que Paulo falou. Se você diz que é evangelista, pastor, apóstolo, mas você fala diferente do que está escrito na Bíblia, mas fala igual o credo, dogma da sua religião, igreja, o RI, regulamento interno, estatuto da sua igreja, então você não é um filho de Deus, um pregador, filho de Deus, um pregador, filho de Deus, falará o que a Bíblia está escrito na Bíblia. Arrebente aonde arrebentar. Agrade quem agradar, desagrade quem agradar. Pregadores de Efésios 4:11 pregarão a Bíblia em sua totalidade. Mas devo eu fazer uma pergunta nesta hora. As pessoas querem voltar à Bíblia, à palavra de Deus nesta hora? O que é que as pessoas estão procurando? Uma coluna de fogo, como estava na cabeça de William Branham, né? Sobre a cabeça de William Branham. Uma espada. Como uma espada veio na mão do profeta William Branham, quem não sabia, no caso da espada só o irmão Branham viu. A terceira puxada, essa é a vindicação do seu ministério, um torvelinho, um redemoinho, isso foi filmado. O Branham subia para orar, o redemoinho aparecia, né? Simplesmente o redemoinho aparecia, né? Quando o irmão Branham subia para orar ali no monte, né? O que as pessoas estão procurando? Uma nuvem. Houve 7 anjos que formaram uma nuvem em 18 de fevereiro de 1963 no Arizona. Eu sei que os críticos do irmão Branham querem que seja foguete, né, do Pentágono lá, de alguma base militar. Eu sei que os críticos do irmão Branham querem que a coluna de fogo seja alguma luz naquele estádio onde o senhor Aires fotografou a coluna de fogo, mas não é luz e não é foguete, aquilo ali era real. Os dentes, os olhos, as pernas, os braços, os milagres paralíticos, os mortos ressuscitados do ministério do irmão Branham era real. Mas eu devo dizer nesta hora a todos os bramitas, não quer ser chamado de branamista, é o Cacu que chama de branamista, o Luiz Mendes disse que é bramita, né? O Osmar bramita, né? Então, devo dizer nesta hora que a mensagem de William Marion Branham já não muda a vida de ninguém, comportamento de ninguém mais, temperamento de ninguém mais, a forma de tratamento de ninguém mais. O que pode mudar hoje é o Evangelho de Paulo, a palavra original. O irmão Branham falou, dia 4 de dezembro de 1965, 21 dias antes da sua morte, tudo que você está comendo hoje queima com fogo. São 7 dias de pães sem fermento que você come hoje. Não guarde para amanhã. Digo que as fitas dizem, mas as fitas ela também tem prazo de validade, né? Queima com fogo, vai vir uma nova mensagem. Agora isso aqui que eu estou pregando não tem prazo de validade. Eu vejo pessoas me escrevendo, uns me escrevem me criticando. Eu aceito as críticas, não faz mal não. Um diz assim, por que você grita? Mano, eu disse, olha, se a pessoa, é a palavra do irmão Branham, a pessoa estiver dormindo dentro de um barco e a correnteza estando levando lá para as cataratas, para o abismo, talvez a única maneira de ajudar essa pessoa é gritar. Eu não sei se Pedro, quando pregou no Pentecoste, para 3.000 almas, ele falou mansinho, né? A Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente nas escrituras, pregava. Filipe pregava. Como é que um pregador prega? Eles querem um pregador mansinho, domesticadinho, mansinho, calminho. Pregador maracujá. Pregador água com açúcar. Que não toca no pecado. Qual é o problema? É o tom da minha voz?
É a altura da voz ou é o conteúdo que eu estou a pregar? Eu acredito que não se deve julgar um pregador pelo tom da voz. Os profetas do Velho Testamento, Deus mandava eles gritar igual uma trombeta, né? Como é que você ia fazer? Oséias, ô Amós, abaixa o tom da voz. Fala, tipo, profeta maracujá, profeta mamão com açúcar, doce. Será que esse é o problema? Eu leio aqui a carta de Tito, foi a resposta que eu dei. O problema é o tom da voz e o conteúdo. E o conteúdo, Paulo diz aqui em Tito, capítulo 2, versículo 8. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 8. Como é que você deve avaliar um pregador? Avalia-se um pregador assim. Eu vou ler aqui a escritura aqui. O versículo 7, Paulo dizendo a Tito: Tito, sê tu modelo de boas obras. Veja se esse homem tem boas obras. Tito, ser íntegro. Uma coisa que Deus disse que Jó tinha lá no livro de Jó. Observe, Satanás, o inimigo, arqui-inimigo de Deus. Meu servo Jó na terra, ele é íntegro. Eu preguei aqui que Ezequiel 28:14, esse querubim, que era uma criatura divina, mas hoje Satanás é uma criatura maligna. Mas antes da queda ele era íntegro, né? Então o pregador tem que ser íntegro. Como 144 mil, Apocalipse 14:4 diz que não houve mentira na boca deles e eles eram íntegros. 144 mil, quando Moisés e Elias vier para eles na grande tribulação, os israelitas, né? Em Israel qualquer um pode ter a cidadania israelita, mesmo um brasileiro, um da Arábia Saudita, um palestino, um iraquiano, um americano, um paraguaio que nasce lá adquire cidadania israelense. Mas se é das 12 tribos ou não é a questão. Para mim, embora Israel tenha 10 milhões que se dizem judeu, para mim, se os 144 mil estão lá hoje, eles estão fora do judaísmo. Arquenazista, serfatista, racídico, Heber, ortodoxo. Não pode um filho de Deus se contaminar com mulheres. É claro que isso aí não está falando do casamento, porque Deus diz que não é bom que o homem esteja só. É bom o homem ter uma companheira. Aquelas mulheres lá, sinagogas, como aqui no Brasil. Mulheres aqui é a igreja católicas, igreja protestante, onde as pessoas estão se corrompendo, se contaminando, adulterando com igrejas, não? Mas os filhos de Deus odeiam denominação. Nós não odiamos pessoas, amamos a todos, devemos amar até os inimigos, como Paulo disse: dá comida ao teu inimigo. Se ele tem fome, dê água ao teu inimigo. Se ele tem sede, Romanos 12, fazendo isso, amontoará brasas sobre a cabeça dele. Mas espíritos. Catolicismo é espírito. Judaísmo é espírito. Protestantismo é espírito. Pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, são vertentes do protestantismo, portanto são espíritos maus, espírito das trevas, religiões, igrejas, denominações. Não, senhor e não, senhora, não temos que amar isso, não. Amamos as pessoas que estão escravas dentro do sistema, mas esse espírito, esse sistema religioso, um filho, uma filha de Deus não pode fazer parte. Presta atenção, Paulo diz aqui: sê tu modelo de boas obras, Tito. Tito 2, versículo 7. Íntegro e grave na exposição da verdade. Grave. Não mandou ser suave. A pregação tem que ser dura mesmo. Tem que atingir até a raízes. Tem que cortar o pecado, a incredulidade, a iniquidade, pecado principalmente, que é o pior de todos, o religioso, até as raízes mais profundas. É assim que se prega.
É assim que se deve pregar, grave na exposição da verdade, exprimindo, aqui é que está, onde eu estou a dizer às pessoas, observe isso aqui em mim, exprimindo-te numa linguagem digna. A minha linguagem é indigna porque tem gente preocupado com o tom da minha voz. Observe a minha linguagem, eu falo algum palavrão? Alguma piada? Alguma anedota? Por acaso eu sou um animador de auditório, um comediante? Minhas pregações fazem as pessoas rir? Por acaso eu estou aqui, a minha linguagem é uma linguagem de palhaço? Será que vocês estão ouvindo um palhaço? Pregador? Pregar palhaçada? Observe a minha linguagem. Exprimindo-te numa linguagem digna. Minha linguagem é digna? Ao invés de ficar preocupado com o tom da minha voz, vai analisar o conteúdo que eu estou pregando, a doutrina que eu estou pregando. Linguagem digna e irrepreensível. É irrepreensível. Nós temos visto pregadores hoje falando palavrão, baixo calão. Tá aí, a internet tem YouTube que tá aí só para pegar falha de pregador. Palavrão, baixo calão, imoralidade. Tá cheio aí. Vira até comédia. Vocês não estão ouvindo um Cláudio Duarte pregar. Eu não sou Cláudio Duarte. Eu não estou aqui como os trapalhões para fazer alguém rir. A hora é séria. A linguagem deve ser digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Eu digo o seguinte, a minha pregação não agrada o diabo. O diabo é religioso, o diabo é judaísta, o diabo é católico, o diabo é protestante batista, o diabo é luterano, o diabo é presbiteriano, o diabo é metodista, é anglicano, o diabo é da Assembleia de Deus, o diabo é quadrangular, CCB, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Casa da Bênção, Universal. O diabo é a Igreja Mundial. Ele é da Igreja Mundial. Ele é o grande pregador ali da Internacional, Sara Nossa Terra, Videira, Fonte da Vida, Renascer. O diabo é isso aí. Eu não estou aqui para agradar ao diabo. Eu sei muito bem onde o diabo está, né, nessa hora. E o que o diabo está a fazer nesta hora. Agora, voltar à palavra de Deus, ninguém quer. Aos textos originais. Quando fala do véu, não, isso aí era só para o tempo de Corinto. Gente, Corinto é na Europa. Corinto é na Europa. Se na graça, o Novo Testamento, nós estamos aí no Novo Testamento, as cartas de Paulo é o Novo Testamento. Se na graça, lá em Corinto, a mulher tinha que usar véu em público, assim é hoje. Assim também deve ser nesta hora. E outra coisa, aqui no versículo 13, Paulo disse que é uma desonra, ensina a natureza o homem ter cabelo comprido. No rodapé na minha Bíblia de Jerusalém, os intérpretes aí disseram que um homem de cabelo longo é homossexualidade feminina. Uma mulher de cabelo cortado é homossexualidade, denota homossexualidade masculina. É o que está no rodapé da minha Bíblia. Eu estou dizendo que está escrito aqui no rodapé da minha Bíblia, que não tem como apagar isso. Né? E eu acho que esses arqueólogos, frades católicos, lá da igreja de Santo Estevão em Israel, na capital de Jerusalém, acertaram. Né? Esses historiadores, teólogos, doutores que fizeram o rodapé. Não concordo com tudo que está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Nem tudo eu leio, é só algumas coisinhas. Eu acredito que um homem, para pregar, ele tem que ter um dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, mestre. É o dom que vai fazer diferença. Conhecimento é bom, mas sem um dom vai virar uma atrapalhação, uma confusão. Eu não estou aqui para fazer confusão com as escrituras. Versículo 13, julgai por vós mesmos, será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta com véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos? Olha, eu vou fazer uma colocação aqui.
para vos ajudar. Se um homem tiver cabelo comprido, ele está de véu? Porque aqui, Paulo, no versículo 15, ele faz uma interrogação. Porque a cabeleira da mulher longa foi lhe dada em lugar de véu. Ponto de interrogação. Então, um homem com cabelo longo estaria de véu? Claro que não. Cabelo natural não é o pano, o tecido, e o homem não deve cobrir sua cabeça. Quem deve cobrir a cabeça, segundo Paulo escreveu, é a esposa, não é uma mulher solteira. O véu, na igreja do véu CCB, eles botam véu na cabeça de todo mundo. Mulher casada, mulher solteira. Eu não faria isso. Paulo está escrevendo para a mulher casada. Em Israel, uma mulher solteira, ela não usa véu na rua. E se a mulher for usar véu, mesmo sendo solteira, vai denotar que ela é casada. Como é que ela vai ficar noiva e casar um dia? Ela tem que estar sem o véu. O que prova que uma mulher é casada não é aliança no dedo, mas é o véu na cabeça. Uma mulher solteira não usa véu, mas quem usa é a mulher casada. E está compromissada com sua cabeça, seu marido. A solteira não. Mas veja a atrapalhação da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Põe véu na cabeça até das mulheres solteiras. Confusão! Por isso que precisava de vir, voltar, regressar à palavra original para as pessoas ouvir hoje, né? Para fazer essa diferenciação. Eu creio que a palavra de Deus, ela não é difícil de entender, ela é difícil de viver. A modernidade, os costumes modernos, a cultura. Porque quem vai querer estar de túnica, né, hoje? Numa cultura moderna de hoje, mas eu creio que a palavra de Deus não muda, não passa, não pode ser alterada, tem que ser como está escrito. Se as irmãs lá em Corinto entraram na glória usando véu no primeiro século, também no século 21, qualquer mulher para entrar no céu terá que usar véu em público. É a palavra de Deus, não tem para onde correr. Você pode mostrar incredulidade, mas é o que está escrito. Satanás foge do que está escrito. E Yoshua, Mashiach, na tentação do deserto, não fugiu do que estava escrito, mas pegou o que estava escrito, que Satanás citou, o Salmo 91, e colocou no seu lugar, certo? Aquela explicação do Salmo 91 condiz com Deuteronômio também. Não tentarás o Senhor teu Deus, que o diabo queria pegar a Bíblia, a Escritura, e espremer Yoshua. Mas aí a Bíblia não contradiz a Bíblia, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora você, mulher, não tem saída. Obedece. Não é só Coríntios 11. Já preguei 200 pontos do Evangelho de Paulo. Ou obedece ou não obedece. A palavra de Deus está aqui. Simplesmente a palavra de Deus está aqui nesta hora. Eu prego porque às vezes eu tenho 10, 20, 30 folhas ali anotadas e eu fico incomodado. Aí eu prefiro pregar logo, porque aí eu não vou ter mais nada para pregar. Se surgir novas anotações, eu vou pregar. Mas eu gosto de esgotar, utilizar, fazer uso do que já tem ali para ser pregado. Eu preguei aí uma pregação sobre a quebra do 7º mandamento, o pecado de adultério, sobre divórcio, sobre o que é santo matrimônio, que uma mulher deve guardar a sua virgindade se quiser ter um dia o santo matrimônio, né? Também mostrei que lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 e 2, se um homem fosse casado com uma mulher e 10 cartas de divórcio, se ela casasse com outro homem, e o outro homem 10 cartas de divórcio, essa mulher não poderia ser pela segunda vez esposa desse primeiro homem. Ou se ela ficasse viúva, ela não poderia voltar e ser a esposa segunda vez desse homem, porque ela fez sexo com outro homem. E Deus disse que seria uma ofensa, ou seja, eu tenho pregado aqui, isso é uma realidade. Casamento, duas pessoas se tornam uma só carne. E
para eles, o homem e a mulher, o casal, é leito conjugal, cama conjugal, é a relação íntima, o sexo. Mas Deus vê esse casamento como uma aliança. Provérbios 2, 15, 16. Malaquias 2, 15, 16. Deus odeia o divórcio. Ele diz para o homem não trair a mulher da sua mocidade, porque o homem só pode ter uma mulher. Ele diz para a mulher não ser adúltera e não abandonar o companheiro da sua mocidade. Casamento não é só quando tem libido. Libido, sexo. Quando acabar o sexo, vinha a menopausa, a andropausa, não haver mais relação sexual, o casal vai até que a morte separe. Quer dizer, sem libido, um cuida do outro. A mulher vai continuar lavando roupa, fazendo comida, sem libido. O homem sem libido. 80, 90 anos, não sei. Mas isso é uma missão. É uma responsabilidade. Deus encara isso como uma aliança. Que você pode quebrar, homem. Quando você vai com uma mulher amante, que você pode quebrar isso, mulher. Quando você trai o marido, vai com um homem amante. Um terceiro. A mulher vai no terceiro, o homem vai numa terceira. Vai fazer traição. Então, você arruinou, destruiu o seu matrimônio. Se é que você casou virgem. Se é que você, mulher, não fez porneia. Prostituição, não perdeu a virgindade. E está aí oculto. Mas esconde. Se isso não for trazido à luz, nesta vida do juízo final, não passa. Nenhuma mulher que se prostituir, mentiu, dizendo que casou virgem, ela não passará ali no juízo final. Com essa mentira oculta. E pior que o juízo final, já é uma decisão para ir para o lago de fogo. Então, Deuteronômio 24, versículo 1 e 2, Moisés diz que o homem não deve receber sua primeira mulher que recebeu o divórcio, casou com outro homem, fez sexo com ele, não recebe de volta. Deus diz que é uma abominação. Ou mesmo se ela ficou viúva, vê que o casamento no físico tem a ver com a fidelidade da mulher ao marido. Na área sexual, casamento no físico tem a ver com a fidelidade do marido à sua mulher na área sexual. O homem pode não ter mansão, pode não ter carro, pode não ter milhões de reais, mas se é fiel, a mulher está casada. Da mesma maneira, a mulher pode que não seja Miss Brasil, a Miss Mundo, pode que não seja bonita, mas se é fiel, Deus vê como casado. Casada. Casado e casado. Porém, no dia que você vai trair o companheiro da sua mocidade, mulher, ou o homem vai trair a companheira da sua mocidade, você destruiu, matou o seu casamento. É uma mancha, como está lá no livro não é Eclesiástico, eu já preguei sobre isso. Eclesiástico, né? Então, eu creio que um filho de Deus, uma filha de Deus vai lutar, vai se esforçar para nunca ter esta mancha. Paulo disse que os adúlteros e fornicários Deus julgará, e que também eles estão fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10, Hebreus 13, 4, Apocalipse 21, 8, diz que estão fora da cidade santa. Então, não se manche com essa nódoa. Não se manche com esse pecado da infidelidade. Eu creio que quem for fiel a Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus, e ao Deus Pai e Jeová, e devemos ser fiel a Deus, o Pai, e seu Filho e Yehoshua, só por ser fiel a Deus, já não vai se manchar, né? Porque para ser fiel a Deus tem que guardar os seus mandamentos. Então não é um cartório que casa, um juiz de paz. Eu não tenho nada contra essa cerimônia, desde que a mulher não esteja mentindo, né? Dizendo que é virgem, não é. Também não é um templo, uma cerimônia com um rabino, e no final ele empacota um copo lá com papel e manda o casal pisar.
no copo, significa que não tem o templo foi destruído, que vai ser reconstruído, ou vestido de branco, de véu, de grinalda em uma igreja, e um pastor, um reverendo lá fazendo a cerimônia. O que importa, na minha opinião, o casamento é sinceridade, não é cerimônia de templo, né? Não é isso, né? Mas é a sinceridade, a fidelidade, a pureza do homem e de uma mulher. Nós estamos vendo a partir de agora, Coríntios 7, todinho explicado. Hebreus 13:4, bem explicado, que qualquer um casa aí, mas não é santo matrimônio. Qualquer um se enrola, se emanceba, fica amigado, mas não é santo matrimônio. Estamos aprendendo agora que santo matrimônio é um homem puro, que não se sujou com mulheres. Solteiro, uma moça pura, que não se sujou com homens, está virgem. E esta união é um santo matrimônio. Tem você um santo matrimônio? E se você é virgem, mulher, mocinha, guarda a tua virgindade para um santo matrimônio. Senão vai se casar sem virgindade, vai fazer essa coisa aí, igual de cachorros e de cadelas, essa coisa insustentável, que é a bênção de Deus no casamento. Seja puro homem, jovem, não se manche com fornicação e prostituição, que é a bênção de Deus no matrimônio. Mulher, pois Deus gosta de santo matrimônio. Isso que o mundo está fazendo hoje não é santo matrimônio. Já casa, diz que é casamento, tem nome de casamento, é igual judeu. Tem nome de judeu porque está no judaísmo, mas mentem. Tem nome de casamento, mas é sujeira. Já casa mentindo, um para o outro. Já casa sujo, impuro, contaminado, de fornicação e prostituição, e depois quer a bênção do casamento, dizendo que casamento é santo matrimônio, não? Eu estou pregando isso para que você tenha cuidado. Eu não gosto do tom de sua voz. O problema é seu. Eu peço para olhar o conteúdo que eu estou pregando, é a linguagem. Estou falando algum palavrão, alguma palavra de baixo calão, estou contando alguma anedota, alguma piada. Eu nem gosto de piada. Nem gosto de anedota. Eu não gosto de falar nada para os outros rir. Eu não gosto de palhaçada, de palhaço. E é o que as igrejas estão mais cheias hoje. Josué disse: eu vos enviarei profetas e apóstolos aos judeus, em Lucas 17. Mas em Efésios 4:11, as nações ele envia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O irmão Branham diz que é o quintuplo de Efésios 4:11, que levará a noiva da palavra, claro que é da palavra original, já não está mais aí, não estará mais aí nos tabernáculos, sairá daí e virá ao evangelho, ao santo evangelho de Paulo. É esse Efésios 4:11, porque eu estou pregando há um ano o evangelho de Paulo e não recebo dízimo, não peço dízimo, proíbo pagar dízimo. Qual pastor do tabernáculo da fé vai copiar isso? Vai pregar de graça por amor, sem cobrar dízimo? Duvido. Se prega hoje por dinheiro, tudo é dinheiro. É por isso que Laodiceia é rica, isso inclui os branamitas, os tabernáculos, né? Mas graças a Deus que nós estamos chegando às vésperas, né? Bem no finalzinho, no fim do fim. Estamos indo para o final. E eu estava vendo, vou encerrar com isso. Eu estava vendo um documentário sobre Stalin, né? Joseph Stalin, o presidente lá, o imperialista da antiga União Soviética, né? Matou 20 milhões de pessoas. É o saldo que o Stalin... O Hitler matou 6 milhões de judeus, fora o que ele matou aí na Europa, né? Na Segunda Guerra Mundial. Mas Stalin, eu acho que ninguém ganha dele, não. O Nolodor, a fome que ele fez na Ucrânia, né? Milhões, não sei se foi 4 milhões ou mais de ucranianos que morreram. Também ele não gostava de judeus.
Esse Stalin era um ditador da União Soviética, a Rússia, ele era mau, né? Ele era mau, ele assumiu o posto depois que Vladimir Lenin, que trouxe a Revolução Bolchevista, né? Ele foi o sucessor de Lenin, mas quando você vê o vídeo ali, o funeral de Vladimir Lenin, todo mundo ali que estava carregando o caixão, os apoiadores de Lenin, Stalin deu um jeito de matar um por um. Ele não gostava de concorrente, matava de fome, mandava para os campos de concentração quem não era a favor do seu governo. Que ditador, não dormia de noite ele fazia uma lista que a União Soviética era uma confederação de muitos países, por exemplo. Ele botava na lista assim, quero que mate 5 mil na Tchecoslováquia. Só que ele não dava nome. Ele tinha a polícia dele lá, secreta. Como o Vladimir Putin hoje, ele dizem que dissolveu o Wagner Group. E tem a... Como é que é o nome da polícia agora lá? Ele tá com 350 mil soldados lá. Teria que citar em russo. Mas ele criou uma nova polícia secreta. Esse povo gosta. O Hitler também, além do exército alemão, ele tinha lá uma polícia secreta, uma Gestapo, né? Só o exército não é bom para ditador. Eles têm que criar algo a mais, a qual só eles é o chefe, a qual só eles, essa polícia secreta vai obedecer a ordem, como Stalin dava números de quantos deveria morrer nos países como Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, que estava sob o domínio, né? Mas o que me chamou a atenção nesse documentário de Joseph Stalin é que ele fez um acordo com o alemão Adolf Hitler, o austríaco, né? Que a União Soviética e a Alemanha não iriam lutar um contra o outro. E aí, quando a Alemanha invadiu os países europeus, Stalin dizia, né? Hitler não vai vir à União Soviética, a Moscou, a Rússia. E o Hitler tomou a França e o Stalin dizia, ele não virá a Moscou. E o Hitler tomou a Polônia, vizinho à Rússia, e o Stalin disse, ele não virá a Moscou. Ele tem um trato comigo, de não invadir a União Soviética. Acontece que quando Hitler estava na Polônia, na fronteira, na Ucrânia, com a União Soviética, gente do exército alemão desertou e foi lá em Moscou avisar o Stalin, o Hitler vai subir para Moscou. O Stalin mandou fuzilar os dedos duros, né? Mas quando a informação chegou aos ouvidos de Joseph Stalin que a Alemanha tinha invadido Stalingrado, a atual São Petersburgo, quer dizer, dentro do solo da terra da Rússia, da União Soviética, aí o Stalin ficou com medo, né? A Operação Barbarossa. Hitler sabia que se ele vencesse e conquistasse Moscou, como ele já tinha feito com a França e a Europa, o mundo seria dele, né? Ariano, da raça ariana. E aí foi quando Stalin tomou aquela brilhante decisão de deixar seus generais decidir o que fazer em Stalingrado. E aí o exército soviético cercou os alemães e houve a derrota dos alemães. É claro que o mérito vai vir para Joseph Stalin. Pensa, a história mostra o Wilson Churchill da Inglaterra, Roosevelt, o presidente americano, e Stalin, os três sentados, um fumando um charuto, o outro fumando um cigarro, os três gigantes. E o mérito de ter derrotado Adolf Hitler não é dos americanos. O americano derrotou o Japão com a bomba atômica. Não é dos ingleses. O mérito é de Joseph Stalin. E eu fiquei pensando, um homem que matou 20 milhões de pessoas teve o mérito de derrotar um monstro como Adolf Hitler. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque é da Rússia que deve vir o rei do norte. O Gog. O Mangog. Não poderia, se Hitler ganha de Stalin, como que a Rússia seria o rei do norte? E agora vemos como está o rei do norte. Por último agora, o rei do norte
com o golpe no Níger, no Mali, no Burkina Faso, na África. Os africanos estão pedindo para os russos tomarem conta da África. A bandeira russa tremula na África Negra. Estão expulsando a França, os alemães. Os europeus, eles querem os russos. Veja, é o engrandecimento do rei do norte, de Daniel 12, do Gog e o Magog de Ezequiel 38. Ou seja, Deus não deu o mérito de derrotar Adolf Hitler aos ingleses, ao presidente americano, Roosevelt, mas Deus deu aos russos, né? Porque é da Rússia que deve sair aí o rei do norte, o rio Eufrates está secando. Aquela profecia da sexta trombeta, 200 milhões de cavaleiros de demônios, aquilo já se cumpriu na Segunda Guerra Mundial. Os alemães pegaram esses 200 milhões de demônios do Império Romano e mataram 6 milhões no Holocausto. Veio do rio Eufrates aquela cavalaria de 200 milhões de demônios infernais. Mas tem a sexta trombeta, Apocalipse 16, onde o Eufrates deve se secar para os reis do Oriente cruzar, o rei do Norte cruzar, Rússia, China, Pérsia, o Irã, todos devem cruzar aquilo ali e ir para o vale de Jezreel, Meguido, as portas de Jerusalém deve ocorrer o Armagedon. E o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a sexta trombeta, irmão Brandes, que cumpriu. A sexta taça está em andamento. O Eufrates está se secando no Irã, na Turquia, na Síria. Pode examinar, é bom você examinar essa geografia do que ocorre no rio Eufrates hoje, porque o mundo está marchando para o Armagedon. Ora, que Deus abençoe, Deus o Pai Jeová abençoe seus filhos, Deus o Pai Jeová e seu filho Yehoshua possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém.